Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Hoje no TPM nós vamos falar sobre danos morais, materiais, provas, testemunhas, indenizações e muitas outras informações. Fique ligada que se algum dia você se sentir lesada, você já está sabendo. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o advogado Dr. Ricardo Macedo. Ele que vai nos explicar tudo a respeito de danos morais, indenizações e tudo mais, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Que isso, eu que agradeço o convite. Olá Zezé, olá Luciana, Oi, olá o nosso telespectador. E gostaria de deixar aqui a minha gratidão e dizer que é um prazer mais uma vez poder estar aqui. Nós vamos explorar legal dessa junto de vocês. Estou aqui para isso. Bom, doutor Ricardo, e aí? Eu gostaria que você desse pra gente um exemplo assim mais objetivo em relação ao dano moral e ao dano material. Bom, por primeiro é dever meu deixar aqui consignado a seguinte questão. O dano material e o dano moral são indenizáveis, mas não é o dinheiro que traz o ente querido de volta, a pessoa querida, ou que recupera efetivamente a perda que nós tivemos. Não é? O dano material, ele pode ser dividido entre dano efetivo, ou seja, aquele dano que foi suportado pela vítima, o dano efetivamente ocorrido. E o lucro cessante. O que é o lucro cessante? É aquilo que, em virtude da ocorrência do dano, você deixou de ganhar. Então, um exemplo bem clássico seria, por exemplo, um acidente de trânsito onde um dos envolvidos seria um taxista. Você teve um dano efetivo, os danos materiais do veículo, e o lucro cessante, né, acrescendo-se o lucro cessante, aquilo que ele vai deixar de ganhar em virtude do veículo ter sido avariado, ter que ficar parado para que seja procedido ali os reparos necessários. E o dano moral, ao contrário do dano material, é aquela dor, a ausência de vontade de viver, enfim, a questão que envolve o sentimento da vítima. Então, a perda de um ente querido nesse acidente, por exemplo, aéreo. Sim, a perda de um ente querido, oriunda a um acidente aéreo, é perfeitamente passível de indenização. Mas como eu já havia dito, não é o dinheiro que vai trazer o ente querido, mas, em princípio, pelo menos pela construção jurisprudencial e a ideia doutrinária que nós temos no direito, no ordenamento jurídico, é que o devido ressarcimento seria como algo capaz de amenizar a dor da perda, capaz de, pelo menos em princípio, tentar reparar a falta que nos faz. Né? É verdade. Agora me fala uma coisa. Ô, Luciana, antes de você fazer a sua pergunta, me dá licença um pouquinho. No caso, pois não. Vamos até utilizar você diretamente. Como advogado, você tem uma necessidade de fazer uma petição, uma urgência de prazo que vai reza na sua profissão. Sem dúvida. De repente, mais do que nunca, a internet pifa. Você tem como também ressarcir isso? Sim, eu tenho que... Desculpa que essa pergunta, que isso está ocorrendo muito. Não necessariamente somente pela internet, mas a perda de um prazo processual por parte de um advogado, principalmente, ou por parte de um jurista qualquer, independentemente da função que ele desempenhe, é caracterizado como um erro profissional. Sim, sempre. Se o jurista incorre em um erro profissional que não deu causa e que esse erro subsistiu graças a intervenção de terceiro, ou enfim, porque a internet não funcionou naquele momento, porque a pessoa que tinha que fazer o protocolo não conseguiu fazê-lo a tempo, por causa do trânsito, é passível de indenização. Agora, o que nós não podemos confundir é a sua negligência, a autonegligência, o erro profissional direto, objetivo. Poxa, se eu sei que o meu prazo vai acabar às 19 horas, que o prazo findar, para que eu vou sair correndo? Vai dar uma de brasileiro da última hora. Aos 10 minutos para acabar o prazo. Não, eu pelo menos fui criado assim, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. É verdade, parabéns pela educação, hein? Agora me fala uma coisa.
Quando a pessoa sofre um dano, o que ela deve fazer? Como que ela deve proceder? Qual que é o primeiro passo? Quando ela se sente moralmente abalada, atingida lesada, ou materialmente lesada, o que ela deve fazer? Bom, por primeiro, Luciane, ao nosso telespectador, é necessário que a pessoa efetivamente constate o dano. Porque existem pessoas que estão sendo vítimas de um dano material, um dano moral, e que às vezes não conseguiram entender, ou então, o que subsiste o dano, ou que efetivamente acreditam que estão sendo vítimas de um dano moral, quando na verdade não é o dano. Então existem aqueles pequenos aborrecimentos cotidianos do dia a dia que são derivações do verbo viver. Sim. Quem vive em sociedade tem que saber suportar. Se o nosso trânsito está ruim, se o nosso trânsito está caótico, não acredite você que ao sair ao trânsito e se eventualmente alguém buzinar para você, subsiste o dano moral. Não. Lógico. Agora, se eventualmente, graças a esse trânsito, subsiste um acidente onde o seu ente querido venha ao óbito, venha a falecer, perfeitamente cabível o dano. Então, prima facie, detectar que o dano existe. Depois, ali naquele momento, a pessoa tem que raciocinar, a pessoa vai ter que conseguir usar a razão, com base no discernimento, para tentar já se munir no máximo possível das provas que cercam, porque as provas ficam no sítio do local, ficam no local da ocorrência do dano. Sim. Então, de repente, você já tem que buscar por uma testemunha. Hoje é muito simples, todo mundo tem um celular com câmera fotográfica, tirar fotos de como aconteceram as coisas, filmar, de repente, o dano moral advindo da prática de crimes como calúnia, injúria, difamação, que são crimes, não é, verbais, ou xingamento, por exemplo. Então, a pessoa primeiro precisa sentir-se lesada, mas ser lesada efetivamente pela ocorrência do dano. Depois de tentar se cercar de todas as provas necessárias, com uma visão de que lá na frente, efetivamente, essa prova hoje que ela já está se cercando, possa ser útil na justiça, porque é a justiça que vai dirimir e buscar dar a cada um o que é seu. É verdade. Pessoal, o papo hoje está muito bom, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai usufruir dessa maravilha todinha. Basta você querer. Nosso comercial e voltamos já já. Fique aí. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Ricardo Macedo e estamos falando sobre danos morais, danos materiais. Me fala uma coisa, quem determina, Dr. Ricardo, o valor da indenização? Como que isso é determinado? Porque, como você falou, por exemplo, é diferente uma indenização de um ente querido que venha a falecer num acidente, seja qual for, do que, sei lá, às vezes alguma coisa material que você perde. Exatamente. Ou até algum outro tipo de ação moral, né? Olha, é um negócio bem difícil, né? Porque é muito subjetivo, difícil, né? O valor de cada um. Eu costumo dizer que na relação jurídico-processual não há ninguém
afora o autor, pior que o réu, para quantificar o dano. Porque a tendência natural é cada um ver o que é melhor para si. Então, para aquele que é o réu, ele quer pagar o menos possível, a menor quantia possível. E o autor, às vezes, vai querer receber o máximo possível. Mas essa decisão fica a cargo do magistrado, fica a cargo do juiz. Então, efetivamente, a decisão de quanto será indenizado pertence ao juiz, ao magistrado, que é o julgador. Se a parte que está em juízo na condição de autora discorda, cabe recurso. Se o réu discorda, cabe recurso. E assim nós temos que buscar aquilo que nos seja razoável. Mas que fique bem claro para o nosso telespectador também. O dano, o valor a ser indenizado a título de dano tem que ser algo que não seja o fator capaz de enriquecer uma pessoa, ou seja, fazer disso meio de vida. Eu me aposentei porque eu recebi uma bolada a título de danos, então eu não trabalho mais. Não, o dano não existe para isso. Não é para enriquecer ninguém. Mas também ele não pode ser tão pouco, a quantia não pode ser tão pequena que não venha a causar no causador do dano o impacto de que ele não pode mais continuar tendo aquele tipo de atitude. Então tem que ser um valor equânime. Eu costumo dizer que a virtude é mediana. Você tem que achar um meio termo. Equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Não pode ser tão pouco. Agora, também rezar para a cabeça do juiz também tá boa naquele dia, porque barbaridade. Com todo respeito aos meus amigos magistrados, porque olha, é meio difícil. Querido, fala uma coisa para mim. Pois não. No caso, o não, eu falo mesmo para eles, ficam doidinhos comigo. O não cumprimento dessas obrigações, o que é que pode ocorrer com o réu? A execução. A execução, mas quando eu digo aqui a execução, às vezes é muito... Nós temos uma mania, né, nós juristas, uma mania de falarmos, às vezes, sobre o termo técnico como se fosse uma coisa absolutamente tranquila para que todos nós entendêssemos bem. O que significa essa execução? Significa executar aquilo que o juiz determinou em sede de sentença para pagamento. Se não há o pagamento, logicamente, depois você faz os cálculos, atualiza, incide lá uma multa de acordo com um artigo próprio do Código de Processo Civil de 10%, e isso depois abre a oportunidade para que, já em um processo de execução, ou seja, fazendo cumprir aquilo que o juiz determinou na sentença, venham o autor ou os autores buscar bens do réu, tantos quanto suficientes à garantia da dívida. É meu por direito, porque ninguém veio aqui interessado, não é verdade? Então eu estou pegando. É uma pena que o nosso tempo acabou, viu, doutor Ricardo? Mas é sempre um prazer, porque ficou muito claro, né, Zezé? Extremamente, ficou extremamente. Bem claro. Então vamos sempre nos armar de provas. E utilizar o celular. Olha como é boa a tecnologia, não é verdade? Fica a dica. Querido, obrigado mais uma vez, tá? Beijos aí, pessoal. Até mais. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.